O dom da fé. Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse dom. Você sabia que a fé, sonhar, querer alguma coisa do céu ou manifestar alguma coisa espiritual na nossa vida tem a ver com o dom da fé? E eu não sei se você já parou para questionar se você tem o dom da fé, mas eu queria fortalecer a sua fé. Eu creio que o Senhor me deu esse dom. Eu tenho hora que eu fico pensando nas loucuras que o Senhor já fez na minha vida através daquilo que eu falo. E hoje ainda coisas pequenas, mas eu sinto no meu interior, e é por isso que eu acho que é o dom da fé, que eu ainda vou viver coisas sobrenaturais no Senhor. E hoje eu quero estimular você, porque se você é cristão, é filho de Deus, você também pode, né? Apesar que aqui a Bíblia vai dizer assim, que o Espírito Santo dá a quem ele quer, mas aqui a gente tem que buscar também. A Bíblia diz que a gente tem que buscar com zelo os dons do Espírito Santo. Então por que não buscar o dom da fé? Isso é bom para você e para os demais, porque quando se fala dos dons do Espírito Santo, não é só para você usar para você mesmo, benefício próprio. É para você usar em benefício próprio dos outros. Não, é para você usar em benefício dos outros também, certo? Então, eu achava que era um dom, já tinha lido, mas tinha me esquecido. E hoje para fazer esse vídeo eu fui lá ali de novo, foi dizer assim, ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então ele vai dizer assim, ó, para que mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a fé, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus voltar, será que vamos encontrar fé na terra? Né? Ele vai encontrar fé na terra? Isso quer dizer que vai ser um dom que vai ser cessado, vamos assim dizer. E por quê? Porque hoje tudo que a gente quer conquistar, eu quero falar um pouquinho sobre os bens materiais, até mesmo as questões de doenças, porque tudo que a gente quer, estamos vivendo num mundo imediatista, né? Tipo assim, eu preciso comprar alguma coisa, lá eu passo o cartão. Eu preciso pagar uma conta, eu vou lá e faço um empréstimo e pago a conta. Eu preciso, eu tô morrendo de dor de cabeça, não sei o que, eu vou lá e compro um remédio, né? Até mesmo para curar. A gente não usa mais a fé, a gente vai nos mecanismos mecânicos aqui, mecanismos mecânicos é fogo, né? A gente vai aqui pelos, aquilo que o mundo oferece, e a fé tem ficado de lado. E aí a Bíblia vai nos dizer assim também, ó, porque a gente pensa que tem que ter uma fé muito grande, né? A gente pensa que para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente tem que ter uma fé gigantesca, e não é isso que a Bíblia diz. Ela diz assim, ó, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui em Mateus 17, 20. Então isso quer dizer que a nossa fé não precisa ser grande para começar. É claro que toda vez que você fizer o uso dela, ela vai ganhando força, ela vai crescendo. Mas o que é o grão de mostarda? Não é porque ele é pequenininho, mas é porque ele é firme, né? Eu sempre cresci achando que era por causa de ser pequena, né? Não, é porque de ser firme. Se você tem uma fé firme, essa fé ela vai crescendo e vai continuar firme. Então, se você tem fé para coisas pequenas, você começa a exercer para coisas grandes que o Senhor vai fazer, né? E vai fazer através da sua vida para abençoar outras vidas. E é isso que Deus quer de nós. Então, pensando nisso, eu já quero contar um pouquinho para vocês que muito em breve eu vou contar alguns testemunhos de fé que eu tenho vivido com o Senhor. E quero estimular você a fazer o mesmo antes de eu começar a contar as minhas bênçãos. Porque quando o cristão ele é abençoado, ele passa não só a edificar a sua vida, como a edificar a vida dos outros, né? A gente fica com aquele, eu não vou dizer inveja santa, mas com aquele pensamento assim, nossa, se Deus fez para ela, Deus vai fazer para mim também, né? Somos cristãos, somos irmãos, temos a mesma fé,
Então, se Deus faz para um, Deus faz para o outro. A diferença é que às vezes a fé é tão assim, movida pelo vento. Eu não vou dizer que ela é uma fé pequena, mas ela não é firme, sabe? Aquele negócio que tipo assim, hoje você acordou animada, inspirada, você acordou cheia de fé. Aí aconteceu um problema no meio do caminho. Porque Deus não vai fazer mesmo. Porque, nossa, não sei nem porque eu tô sonhando com isso, não sei nem porque eu tô pensando nisso, porque Deus não vai fazer mesmo aquilo. Daí você foi lá na igreja, ouviu uma palavra, aquela palavra mexeu com você, você sentiu que era uma confirmação de Deus, aí você chega em casa, você conta com uma pessoa. Aí uma pessoa fala assim, coisa da sua cabeça, acho que nada a ver, você tá delirando. Quantas vezes eu já não ouvi isso, sabe? Por isso que eu tô relatando aqui pra vocês. Não tem nada a ver, tá, tudo é com fé, tudo é com fé. Mas se você é filho de Deus, Deus vai manifestar através da sua vida, para que o nome dele seja glorificado, nunca é você. Tem uma passagem na Bíblia que vai dizer assim, que eu não sei qual versículo agora, que Deus fala acho que lá no Antigo Testamento, que Deus fala para as pessoas, olha, quando vocês saírem daqui, eu acho que é a história do Egito, quando o povo saiu do Egito, quando vocês saírem daqui do Egito e forem lá para a terra de Canaã, não falem que foi a força do seu braço. Falem que foi Deus. Por quê? Porque numa força do seu braço você não consegue nada. E é isso que eu quero dizer para você. Por isso que nós temos que ter o dom da fé. Porque o nome de Deus, ele é glorificado. Entendeu? Então você pode começar com uma fé pequena. Eu vou falar aqui para vocês algumas coisas que o Senhor já me fez. Por exemplo, quando eu me mudei para essa casa, esse é o testemunho um dos mais lindos que eu tenho. Né? Um dos, que eu tenho vários. Mas eu vou falar isso para você agora. Quando eu mudei pra essa casa, eu tava procurando uma casa de aluguel e tal. Eu comecei a profetizar, eu comecei a ver vídeos da casa que eu ia morar, comecei a ver coisas da casa, o que eu ia fazer na casa, sabe? Que eu queria fazer isso, fazer aquilo, os móveis e tal. E aí eu comecei a procurar casa, porque a minha casa onde eu morava era pequena e tal, eu tava ficando apertada, e eu precisava de uma casa maior. Eu tava com 2 filhos já, eu já tenho 3. E o meu filho também é um testemunho de fé. E aí eu comecei a procurar a casa. Quando eu passei por essa, olhei pra cima, assim, que eu já conhecia a casa de dentro, olhei pra cima e falei assim, nossa, no meu pensamento, estava indo embora de ônibus, né? Olhei pra cima e falei, nossa Senhor, essa aqui era o canal, hein? A gente vai até gíria com Jesus. Por isso que Deus tem muita misericórdia, né? E fui pra casa. E aí comecei a mandar mensagem pra imobiliária e tal. Aí ele me sugeriu uma. Eu falei, nossa, não tem nenhuma no centro, né? Ele, eu tenho essa. E era a casa que eu tinha visto. Aí eu falei assim, eu conheço essa. E eu falei, qual que é o valor dela? Aí ele falou, no tempo, que eu tenho 4 anos que eu moro aqui, ele, 900. Aí eu falei, cabe no bolso, né? Eu falei, então tá bom. Ele, tem como ver? Porque apesar de eu já conhecer a casa, eu falei, tem como ver? Ele, tem. Tá, beleza, a gente marcou. Quando foi pra mim vir conhecer essa casa, eu pensei assim, porque essa casa tem dois apartamentos, né? É uma casa de tipo comércio no centro e tal, e tem 2 apartamentos. E aí, o que eu pensava que era o da frente, que passava ônibus, que foi onde eu olhei. Passava ônibus e eu sabia que tinha o da rua de trás, vamos assim dizer, o que era pra cá onde eu moro. Aí quando eu comecei a vir lá em casa, porque eu já sabia que eu vinha conhecer aqui, eu pensei assim, falei pro Senhor assim, nossa Deus, se fosse a casa de trás, né, que era pro outro lado da rua, era melhor. Pensei comigo, por quê? Porque o meu esposo trabalhava à noite. Então, durante o dia ele dormia, não, ele trabalhava cedo. Então, durante a noite ele dormia melhor e não tinha tanto barulho de carro e tal, não sei o que, de ônibus, caminhão pesado, né? E eu pensei nisso, então, se for do lado de lá é melhor, né? Aí tá, beleza, pensei assim. E porque nessa rua que hoje é o nosso quarto, a rua é mais tranquila. E tá, foi isso que aconteceu, o rapaz veio, eu vim conhecer. Quando eu comecei a subir a escada, ele falou assim, olha, só que não é essa aqui da frente não, é de trás. Eu falei, sério? Sério? Amém, só eu e Deus que sabia dessa resposta. Por isso que eu quero contar pra você. Porque tem coisas que você não vai precisar nem colocar pra fora, o Senhor vai ler os seus pensamentos. E Ele conhece o seu coração. Então, esse que é o mais lindo do nosso Deus. E aí, eu vim, tá, beleza, ele começou a mostrar a casa, eu gostei de tudo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, você vai com ousadia mesmo naquilo que você quer de Deus, né? Que Deus faz pra você, o seu advogado fiel. Aí ele mostrou, eu falei, quanto que tá? Ele, 900. Eu falei, eu chorei, né? Eu falei, será que ele não faz por 800? Eu acho que faz sim. Eu vou conversar com ele, tá, passou.
E aí, tá, eu já baixou um pouco, né? E aí eu fui pra casa e tal, falei com meu esposo, porque eu precisava do aval dele, né? E aí meu esposo, mas não sei o que, a gente precisa juntar o dinheiro para aluguel. E normalmente as pessoas pedem 2 calção, as pessoas pedem o calção mais o pagamento. E a gente tava zerado, a gente não tinha feito reserva. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, da mamãe falou assim, fala com ele, né, pra ver o que que precisa. Falei, tá, eu vou ver. Porque a gente não tinha calção, meu marido já tava desistindo, a gente não tinha dinheiro pra pagar, meu marido já tava desistindo. E aí ele pediu um fiador, daí ele sugeriu o fiador e sugeriu aquele seguro fiança, né? E aí, tá beleza. O fiador não deu certo, porque o fiador precisava ter nome na casa dele, alguma coisa assim. E a gente precisava dos 2 calção, lembra que eu falei? Tá. Aí eu falei, então tá bom, não tem fiador. Então vamos fazer o seguro fiança. Tá bom, beleza, vamos fazer o seguro fiança. Aí tudo aprovadinho, no nome do meu esposo, tal, belezinha. E aí, quando eu vim pegar a chave da casa, porque tava tudo certo já pra mudar, só pra confirmar com ele como seria, eu falei, tá, e quanto que eu tenho que te pagar de entrada? Ele, como assim? Eu falei, porque normalmente as pessoas pedem um calção, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, não precisa pagar nada. Eu falei, como assim? Não precisa, porque a gente, como eu trabalho com seguro fiança, você entra na casa, passa tudo pro seu nome, água, luz, o documento da casa, no caso, né? O registro lá, o registro da casa não, passa lá o negócio da casa, coisa pra você, que tá sendo inquilino, e depois de um mês você paga, você não paga nada agora. Eu falei, é tipo assim, cara, que eu fiquei com a minha cara. Eu falei, sério? Ele, não, só depois de um mês, depois que você estiver na casa você paga. Então eu entrei nessa casa, e isso eu quero estimular a sua fé, que eu não precisei pagar R$ 1, gente. Eu saí da minha casa sem pagar nada, entrei nessa casa sem pagar nada, e depois de um mês eu paguei. Então se o Senhor fez pra mim, o Senhor também faz pra você. Anda nos caminhos do Senhor. Como que é o versículo que diz assim? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo que pedires será concedido. Tem um outro versículo que diz assim, tudo que pedindo, crendo, recebereis. Aqui ó, Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então tem muitos versículos sobre fé, sobre aquilo que você precisa fazer. Coloque Deus no centro da sua vida. Busque o Senhor de todo o seu coração, que o Senhor realizará o sonho do seu coração, o desejo do seu coração, que eu acho que é Salmos 70, se eu estiver errada, Salmos 46, não, 43, 40, eu não lembro, gente, tô procurando aqui. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Também porque a gente clama pelo Senhor para que o Senhor possa nos abençoar nessa vida. Não tem outro jeito. Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que o seu coração deseja hoje? O que você espera no Senhor? Não fique em 2 pensamentos, não deixe a circunstância abalar a sua fé. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer te ver um derrotado, um desanimado, um caído. Por quê? Porque daí você perde a esperança no Deus vivo. Porque ele vai colocar no seu coração, tá vendo? Você passa anos pedindo, Deus não fez nada. Mas daí na vida daquele que tá todo atrapalhado, que nem na igreja está, nem serve a Deus, como é que tá a benção dele? Como é que tá a vida dele? E é uma mentira. Deus nos ama, Deus entregou seu Filho para que a gente possa ter a vida eterna. E por que é nessa terra Deus não vai nos abençoar? O problema é que a gente inverte os papéis, a gente coloca Deus lá no último. Se tiver tempo eu vou na igreja, aí se tiver tempo eu oro, se tiver tempo eu louvo, se tiver tempo... Não, coloque Deus em primeiro lugar. O Senhor vai te abençoar e tenha fé, alimente a sua fé. Começa com coisinhas pequenas, eu tenho muitos testemunhos. E mais um dessa casa que me deixou assim... como Jesus é lindo, Ele faz muito mais além daquilo que a gente pede, tudo mais além daquilo que a gente acredita, que a gente vê. O Senhor realiza muito. Quando eu vim morar aqui, quando eu vi que aqui eu ia morar, tudo bonitinho, eu falava assim, nossa, eu queria que tivesse aquele olho mágico na parede, né? Pra gente ver quem tá entrando, quem não tá. E tem um olho mágico na parede. Eu trabalho com doces, eu tirava foto pra colocar no meu Instagram e tal.
E aí eu falo assim, nossa, eu queria ter uma parede daquelas com textura. A minha parede tem textura, gente. Se não é Deus quem faz isso, se não é Deus que concede esse desejo do meu coração, quem que é? Entende? É isso que eu quero dizer pra você. E quero que você estimule a sua fé, para que você também dê frutos, dê testemunho, para você estimular a fé de outras pessoas. Esse é meu objetivo. Então comece a colocar o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Entrega tudo para o Senhor, que você vê que o Senhor faz coisas grandes para você. O Senhor, Ele é bom em todo tempo o Senhor é bom. E eu não sei o porquê, quer dizer, eu sei o porquê, porque eu tô tão assim, eufórica com o que Deus vai fazer na minha vida. Esse canal vai vir com muitas novidades. Eu muito em breve estarei dando testemunho aqui para você do que Deus fez na minha vida, maiores daquelas que eu esperava, né? O Senhor vai me levar para um lugar muito lindo, muito maravilhoso. Eu creio nisso todos os dias da minha vida e eu vou contar aqui tudo para vocês, todas as novidades aqui para vocês. Muito em breve vocês verão esse testemunho, é que ainda não posso contar. Só posso contar que Deus vai fazer alguma coisa. E se você ficar curioso para saber o que Deus vai contar, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de colocar seu testemunho de fé aqui e continuar assistindo os próximos vídeos, tá bom? Então, alimente a sua fé. Alimente essa pequena fé, não precisa ser grande, ela só precisa ser firme. Toda vez que você pensar em desistir, que você ficar ouvindo burburinho na sua mente, porque Deus não vai fazer, manda Satanás calar a boca. Satanás, fora da minha mente. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. O meu Deus é um Deus de maravilhas. O meu Deus é um Deus de promessas. E Ele cumpre as promessas dele. Então, quando Satanás vier te atazanar, faça igual Jesus, lá no deserto. Jesus, quando estava lá no deserto, em jejum, em oração, Satanás, depois dos 40 dias, Satanás veio tentar Jesus. E o que Jesus falava? Jesus não ficava batendo boca com Satanás. Satanás falava uma coisa, Jesus falava assim, declarava a palavra. Jesus pegava a palavra e falava para Satanás as palavras de Deus. Comece a ler a Bíblia para você guardar os versículos na hora da tentação. Por isso que fala que a tentação de Jesus, um dos versículos que eu acho mais lindo aqui da Bíblia, Mateus 4. Na hora da tentação, Jesus declarava as palavras de Deus, declarava as palavras que saíam da boca de Deus, e ele disse, e chegando-se a ele o tentador, disse, se és tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Prova para mim que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Ele, porém, respondendo disse, Jesus respondeu para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se é tu o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Satanás conhece a Bíblia. Pensa que não, ele conhece. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em uma palavra, em uma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem que te provar nada, Satanás, a promessa é minha, você não pode roubar. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse Jesus, aí Jesus o expulsa. Por quê? Porque Satanás, ele vai tentar até o dia que você começa a dar corda para ele. Na hora que você falar, olha, não quero conversa com você, vai cantar para o outro lado, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo deixou, eis que os anjos o serviram e chegaram e serviram. Então isso quer dizer o quê? Satanás vai até onde você dá limite para ele. O dia que você colocar Satanás para correr, ele foge. Como disse, se sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Então não é você que foge do diabo, você foge do pecado. Não do diabo. O diabo você enfrenta e põe ele para correr. Amém? Então fica com essa palavra hoje. Não esqueça de se inscrever, de deixar sua curtida, de deixar seu comentário. Meu vídeo ficou longo porque eu falo demais. Mas que o Senhor te abençoe e que você fique ligadinho aí que vai ter muita novidade para te contar. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo.